Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa disciplina, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as cargas e os efeitos que podem acontecer na nossa ponte, tá? Isso aqui foi tirado da 7187, que é a norma de pontes, como vocês já devem saber, certo? E vamos lá. Cargas permanentes, como a gente já vinha vendo, certo? A gente tem basicamente, quando a nossa ponte é de concreto armado, que é a que a gente vem estudando aqui, tem basicamente o peso das peças de concreto em si, das minhas longarinas, minhas transversinas, do tabuleiro, enfim. Vou ter o peso do meu asfalto, quando a minha ponta ela for asfaltada, logicamente, e o peso de um futuro recapeamento, tá? Naturalmente o tabuleiro, o piso, a faixa de rolamento, ela vai se desgastando, com o tempo se desgastando, e eu vou precisar fazer um recapeamento nela, tá? Eventualmente. Além disso, nas cabeceiras da minha ponte, eu vou ter o efeito do empuxo de solo, tá? E vou ter também o empuxo de água, certo? Caso eu tenha água nas minhas cabeceiras, eu vou ter esses dois efeitos aqui, o empuxo de solo e o empuxo de água, certo? Além disso, caso o meu concreto ele seja protendido, por exemplo, eu vou ter minha força de proteção, comprimindo a minha viga, a minha laje, enfim, a minha peça de concreto protendido, tá? Eu vou ter o efeito de fluência e de retração nas minhas peças e vou ter também um possível deslocamento de fundação, que seria, por exemplo, um recalque. Minha fundação, meu solo, ele poderia não suportar toda a carga inicialmente, quando eu colocasse e sofresse um pequeno recalque. Isso tem como eu prever, claro, em base em estudos de solo, e conseguir prever isso aqui para a minha ponte, certo? Como cargas variáveis, tá? A gente vai ter as nossas cargas móveis, como por exemplo, que a gente já vinha estudando aqui, os nossos trens tipo, por exemplo, que é o nosso tráfego que vai passar na nossa ponte. A gente vai ter cargas construtivas. O que são cargas construtivas? Eu vou ter que, por exemplo, numa ponte pré-moldada, eu vou ter que fazer os meus elementos de concreto, as minhas estruturas, transportar para o canteiro de obra e instalar eles, tá? Isso vai gerar alguns esforços na nossa viga. Por exemplo, quando eu estou içando uma longarina, por exemplo, dificilmente a minha longarina vai se comportar, ela vai estar submetida aos mesmos esforços de quando ela estiver instalada no local com o tráfego passando em cima. Ela vai ter esforços diferentes. Então, é esse tipo de esforço que eu vou ter que considerar também, que é o esforço de montagem das nossas pontes, tá? Vamos ter o carregamento de vento, certo? Tem pontes que são mais suscetíveis a esses carregamentos, outros são menos suscetíveis, mas via de regra todas sofrem algum efeito de vento, tá? Vamos ter os nossos efeitos dinâmicos, certo? A norma até fala sobre uma simplificação disso aqui, que a gente vai ver mais para frente, que a gente pode substituir esse estudo de efeito dinâmico por um coeficiente de impacto, tá? Que vai majorar os nossos esforços, certo? E a gente vai ter os nossos efeitos do fluxo de água, por exemplo, que passa por baixo da nossa ponte e, sei lá, interfere em algum pilar de sustentação dessa ponte, tá? Eu tenho a minha ponte de concreto, que eu tenho um pilar que está dentro de um rio, por exemplo, e esse rio vai ter um fluxo de água, e esse fluxo de água ele pode gerar esforços nesse pilar e, consequentemente, na minha estrutura como um todo, tá? Então, basicamente, são esses tipos de cargas e efeitos que nós vamos ter nas nossas pontes. Nem sempre a gente vai ter todos atuando em uma determinada ponte e pode ter um efeito ou outro que não esteja aqui, certo? Mas, via de regra, esses são nossos efeitos principais, tá ok? Então, pessoal, dando continuidade, a NBR 7187 pede que a gente considere os efeitos dinâmicos de cargas móveis, certo? Na nossa ponte. Ela dá uma outra alternativa, que é a gente considerar um coeficiente de impacto dessas cargas móveis. Como é que esse coeficiente de impacto ele é calculado para pontes rodoviárias, tá? São cálculos diferentes para pontes rodoviárias. Opa, esse pincel não tá legal. Vou pegar outro aqui.
vai ser igual a 1,4 menos 0,007 vezes L, tá? Esse número também, ele não pode ser menor do que 1. Ele tem que ser sempre maior do que 1, tá? Esse L aqui, ele é o comprimento de qualquer peça minha que esteja submetida a essa minha carga móvel, tá? Como, por exemplo, uma longarina. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma ponte com a longarina aqui, tá? E essa ponte tenha 20 metros. Certo? Então, como é que vai ser o meu coeficiente de impacto aqui? Como é que vai ser o cálculo dele? O meu coeficiente de impacto vai ser igual a 1,4 menos 0,007 vezes 20 metros, certo? Esse L sempre em metros, sempre, tá? Então, meu coeficiente de impacto vai ser a solução dessa conta aqui, certo? Onde é que eu vou utilizar o meu coeficiente de impacto? Vocês lembram quando a gente fez a nossa tabelinha antes de fazer as nossas envoltórias? Que a gente tinha aqui as nossas cargas máximas e mínimas referente ao nosso carregamento móvel. Pronto, esse valor aqui, antes da gente somar com a nossa carga permanente, a gente vai multiplicar o máximo, o nosso máximo e o nosso mínimo, seja cortante ou seja momento, certo? A gente vai multiplicar ele pelo nosso coeficiente de impacto. Então, o resultado da minha envoltória, digamos, para o momento, vai ser o momento da minha carga permanente, mais, vamos fazer para máxima, por exemplo, mais o momento da minha carga variável, essa carga variável multiplicada pelo meu coeficiente de impacto, certo? Esse aqui vai ser o valor que eu vou lançar na minha envoltória. Ou seja, ele é um valor majorador, tá certo? Então, sempre que eu for fazer, no lugar de eu fazer uma análise dinâmica da minha ponte, eu posso substituir ela por um coeficiente de impacto, que ele vai majorar os nossos esforços e vai ser como se eu estivesse atendendo essa parte da norma, tá?